Beleza, pessoal? Chegou o momento de nós detonarmos aqui o CPC 18. Os principais pontos, aquilo que é mais interessante para você chegar lá na hora da prova e olhar aquilo ali e falar, caramba, né? Bacana, tranquilo, foi bem o que nós estudamos aí, vai dar tudo certo. Se aparecer uma questãozinha de CPC 18, provavelmente vai ser algo próximo do que nós vamos estudar aqui, ou se não, né, algum detalhe aí no nosso curso extensivo, mas o principal, né, os pontos mais importantes, nós vamos destacar aqui na sequência. Então, olho na tela aí, CPC 18, investimentos em coligadas incontroladas, famigerado pronunciamento, né, mas que ele não é tudo isso aí que tá na boca do povo. Bem, pessoal, primeiro ponto, aspectos societários do CPC 18. Então, alguns aspectos societários aí do CPC 18. Grande presença. Primeiro lugar, você precisa saber que nós temos duas formas, né, de mensuração aí dos investimentos permanentes em coligados incontrolados. Nós temos o famoso método de equivalência patrimonial, o MEP, e o método do custo, método de custo. O método de equivalência patrimonial, ele se aplica ao que, galera? As sociedades controladas, coligadas, controladas em conjuntos e controle em comum. Em prova vai aparecer controlada ou coligada, tá bom? Sociedade controlada e coligada é o que mais aparece em prova. Então, apareceu lá, controlada, coligada, você vai aplicar o método de equivalência patrimonial. Demais investimentos permanentes, método do custo. Então, esse é o primeiro passo aí para você identificar, que você precisa saber. Então, tem dois métodos, método de equivalência patrimonial e método do custo. Tudo bem. E o que é esse método de equivalência patrimonial aí? É um método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo. Isso aqui é importante, pessoal, não é à toa que está sublinhado aí. Inicialmente reconhecido pelo custo. E a partir daí, então olha aqui, isso, se ficar claro que nós temos dois momentos, isso vai mudar a sua vida aí, tá bom? Então, dois momentos, pessoal. Reconhecimento inicial. Então, inicialmente reconhecido pelo custo. Olha aí, MEP, custo. Aí o cara vai lá e confunde com esse aqui. Não, ó, inicialmente reconhecido pelo custo. Então, esse é o momento. Momento 1 é o momento do reconhecimento inicial. Reconhecimento inicial. Então, nesse momento, ele é o custo de aquisição. Custo de aquisição. Ok? E a partir daí, nos termos do nosso glorioso CPC 18, ele é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor, né, da empresa controladora, da investidora, sobre os ativos líquidos da investida, da controlada, da coligada. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida e os outros resultados abrangentes do investidor inclui a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Cheio de detalhezinho aí, mas o que importa é o seguinte: dois momentos, momento 1, reconhecimento inicial, custo de aquisição. E no momento 2, nós vamos refletir, né? Então nós vamos ter o reflexo lá do resultado da investida controladora, controlada, reflexo do resultado da investida na investidora, na controladora. Ok? Reflexo do resultado. Então, esse é o momento 2. Ao final do exercício, como regra geral. Tá? Ao final lá do exercício, então, reconhecimento inicial do investimento, custo de aquisição, momento 2, ao final do exercício, todo o resultado da investida ele vai se refletir nesse investimento aqui, nesse investimento reconhecido lá no balanço patrimonial, tá bom? Então esse reflexo do resultado na investida, ele vai aumentar o investimento, se esse resultado for positivo,
vai aumentar o investimento. Se esse resultado for negativo, nós vamos diminuir o investimento. E a contrapartida, positivo ganho de equivalência patrimonial, é uma receita, né? Lá na DRE. Ou perdas de equivalência patrimonial, se esse resultado lá na investida for negativo. Então, 2 momentos, meus camaradas. Se saber isso aqui, vai mudar já a sua vida aí. Vamos lá, mas nós temos ainda, já adiantei aqui um ponto, só para controle, né? Agora a gente vai entrar num detalhezinho aqui. Tá, beleza, professor, falou que essa parada é incontrolada, incoligada, mas a gente precisa saber o básico disso aqui, porque o examinador às vezes ele não fala, ele dá um percentual lá, algumas informações, e aí você precisa saber, pô, isso aqui é MAP, tá bom? Ele não fala lá, é avaliada no MAP, dificilmente vai aparecer. Ele vai falar que, sei lá, tem influência significativa, que tem tantos %, tá bom? Então, basicamente é isso. Você precisa saber esses percentuais, essas paradas aí, ok? Então, o que é coligada? É a entidade sobre o qual o investidor tem influência significativa. E o que é influência significativa? É o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ao conjunto dessas políticas. Até porque se há o controle, aí não é mais coligada, é controlada, não é mesmo? Então, influência significativa, poder de participar nas decisões, basicamente, né? Financeiras e operacionais, tá bom? E beleza, tá, mas o que me indica, né? Daí tem diversos detalhes, né? Que nos indicam se ele tem poder. E um critério objetivo é o percentual. E aí nós temos essa influência significativa presumida, né? Então presume-se que há influência significativa se o investidor mantém direto ou indiretamente, por meio lá de controlados, por exemplo, 20%. Então, apareceu lá 20%, cara, isso aí presume-se que ele tem influência significativa, né? 20% da aquisição lá, né? Do poder de voto da investida. Então, 20% do poder de voto, né? Poder de participar nas decisões, poder de voto, né? Ações ordinárias são as que dão direito a voto, tá bom? Então, 20% do poder de voto, 20% aí das ações da investida vai ser influência significativa, tá bom? Mas essa influência significativa, meus camaradas, ela é relativa. Esses 20%, né? Essa presunção de influência, na verdade não é a influência negativa, a presunção de influência, né? A presunção de influência significativa, ela é relativa. Como assim, professor? Relativa. É o seguinte, ó. Pode ser, dá uma olhada aqui para minha latinha feia. Pode ser, meus camaradas, que ela tenha 15%, mas ela vai lá e detona, né? Ela chega na reunião, ela consegue influenciar as políticas operacionais e financeiras. Então o cara chega lá na reunião com 15% e ele tá grandão, tá bom? Sei lá. Então ele tem lá 15%, mas ele consegue, né, ter o poder. Então isso aí é um caso a caso. Por isso que é relativa, tá bom? Isso é lá na teoria. Mas se aparecer lá 20% e não falar nada em contrário, é o quê? É coligada. Mas isso é relativo, isso pode ser explorado de maneira teórica. Ah, sempre que tiver 20% é coligada? Não. Eu posso ter 30%, mas eu chego lá na reunião do conselho e a minha palavra não, né? Os outros 70% lá, eles sempre, o que eles acham por bem lá. Então, eu tenho 30%, mas não mando em porra nenhuma. Basicamente é isso. Tá bom? Então essa influência significativa ela tem que ser analisada caso a caso. É isso que fala o CPC 18. Tá bom? Mas objetivamente na sua prova apareceu 20%, não falou mais nada, ao contrário, então é influência significativa. Se é influência significativa é o quê? Uma coligação. Se é coligação, MAP. Então esse é o raciocínio lógico aí que você precisa entender. Vamos olhar aqui mais o que nós separamos. Então isso aqui foi o que a gente falou, né? Então, se o investidor mantém direta, 20%, então basicamente é o que está no slide. Ela é relativa,
Então ela pode ser titular de mais de 20 ou menos de 20. O que importa é o que, galera? Esse poder aqui. Se eu tenho 10%, mas eu tenho poder, show de bola, tá bom? Então pode aparecer na sua prova, tem 10%, o que ele confere poder de participar nas decisões sobre políticas financeiras operacionais de uma investida. O examinador está tentando te ludibriar aí. Só 10%, não, é 20% para ter influência, não, negativo. 10%, mas se ele tem o poder, então essa parada é coligada. Feito? Então pode ser até um peguinha nesse sentido. Vou analisar uma questão aí para a gente ver como que funciona essa parada aí. Essa aqui é uma questão teórica, né? Sobre influência significativa. Para fins de contabilização de coligados, meio médio e equivalência, considera os critérios de influência significativa. No que se refere a esse assunto, sinale a alternativa correta. Vamos lá, opção A. Influência significativa define da mesma forma o critério de relevância, ou seja, investimentos cujo valor contábil conjunto seja maior que 15%. Não tem nada a ver, né? Essa parada aí. B, a influência significativa é presumida, né? Presumida em participações acima de 20% na coligada ou controlada, mas pode-se reconhecer o investimento pelo método de equivalência patrimonial com participação inferior a esse percentual. Foi o que eu falei, uma questão teórica, né? Cobrando essa parada, né? Da influência significativa, ela é relativa. Então, gabarito, opção B, tá bom? Todo investimento em coligados controlados superior a 20% será obrigatoriamente reconhecido? Negativo. Nós vimos que ela é relativa. A influência significativa define-se objetivamente. Portanto, se a participação é superior a 20%, ponto final. Não, ela é relativa. O critério de relevância é determinante? Porra nenhuma. Não é determinante nada. Né? Esse critério de relevância, só para contextualizar, ele era relevante antes lá das alterações promovidas às leis das SAs, tá bom? Mas aí com as alterações não tem mais nada a ver essa parada aqui. Gabarito, opção B. E agora, pessoal, nós vamos estudar uma questãozinha bem bacana aqui sobre a questão das controladas, tá bom? Aí depois, as controladas, pessoal, é basicamente, em termos percentuais, acima de 50%. Né? Aí vai ser controladas, tá bom? E aí 20% coligadas, lembrando que isso aqui é relativo. Claro que tem um monte de detalhe aqui, controle direto, indireto, a gente não vai entrar. Vamos direto aqui no ponto importante, né? E eu separei essa questãozinha aqui para a gente fazer essa revisão aqui da sistemática de contabilização. Então, basicamente, sistemática de contabilização do método de equivalência patrimonial. É aqui que o bicho pega, né? Tem detalhe pra caramba aqui. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui, por meio dessa questão, revisar o máximo possível aí, tá bom? Vamos lá. A Companhia Carioca adquiriu em 31/12 de 2012 40% das ações da Companhia Copa por 4 milhões e meio, né? À vista, no cash, na bucha, né? Companhia Carioca tá grandona aí. 40%, pessoal, o que lhe conferiu influência significativa. Falou a palavra mágica aqui. Isso ele está te dizendo o seguinte, ó meu querido, é MEP essa parada. Veja que ele não fala MEP em momento nenhum. Esse é o padrão, não é à toa que a gente escolheu essa questão aqui para constar, né, no nosso intensivo. Então, influência significativa, 40%, MEP na veia, tá bom? Na data da aquisição, ou seja, no momento 1, o patrimônio líquido da Companhia Copa era 6 milhões e o valor justo líquido dos ativos passivos identificáveis era 9 milhões, cuja diferença foi decorrente de um terreno que a companhia havia adquirido em 2010. Beleza, então momento 1, M1. Agora a gente vai para o momento 2, tá bom? No período, então ela adquiriu lá no final do ano. Agora no momento 2, no período que é o exercício aí, né? 1 a 30 de junho, a Companhia Copa reconheceu as seguintes mutações no seu patrimônio líquido. Lucro líquido do semestre e ajuste de conversão na investida, né? Credor de 100 mil, beleza? Com base nessas informações, os valores evidenciados no balanço patrimonial em investimentos em coligados em 31/12, momento 1, e 30 de junho, que é o momento 2, né? O encerramento aqui do balanço, nesse caso foi um balanço semestral, foram respectivamente. Galera, então o momento 1 é muito fácil. Porque o momento 1, ele é reconhecido pelo custo
Então você vai olhar lá e vai pegar quanto que ela pagou por essa parada. Adquiriu 40% por 4.500, ponto final. Vai lá, cara, e atora tudo que não for 4.500. Simples assim. 4.500, 4.500. Pasme, somente com esse raciocínio você consegue aí eliminar, né? Nesse caso aqui são 5 opções, você ficou com 2. Ah, mas professor, e os 9 milhões ali, os 6 milhões? Esquece, no momento 1, ele está te pedindo o valor evidenciado no balanço patrimonial em investimentos em coligadas. Valor evidenciado é o custo de aquisição. Quanto que ele pagou? 4.500. Não interessa, cara, se valia 100 milhões. Se ele pagou 4.500, vai reconhecer 4.500. Tá bom? Belezinha? Tem, obviamente, a diferença daqueles valores ali, aí é mais-valia, goodwill, mas é um ponto mais avançado, tá bom? Assim, no intensivo, vamos se concentrar no que mais cai, essa parada aqui. Né? Se ele pedisse mais-valia, goodwill, aí sim, aí a gente precisaria entrar no mérito desses pontos aqui, ó. Cadê? Desses valorzinhos aqui, ó, 6, 9 milhões, isso aí é para fim de goodwill, ágil, né, derivado de expectativa de rentabilidade futura, ou mais-valia, ou compra vantajosa, tá bom? São 3 termos aí, mas isso a gente detalha aí no nosso curso extensivo, tá bom? No intensivo aqui é o principal da parada. Então, pagou 4.500, 4.500, esse é o momento 1. Momento 1 na parada. Agora vamos para o momento 2, que é o que ele quer lá, ó. Companhia 1, o valor evidenciado no balanço patrimonial da companhia investimentos em coligados e em 30 de junho, tá bom, galera? Então a gente tem que identificar aqui se houve um aumento. No caso aqui as duas opções estão aumentando, né? De 4.500 para 4.660 e 4.500 para 4.700. Então houve um impacto positivo no PL lá da coligada e esse impacto positivo vai se refletir aqui no balanço patrimonial da investidora. Aqui a investida. Tá bom? Então esse valor aqui no PL, que ele teve duas paradas, o lucro líquido e esse ajuste de conversão, tá bom? Então teve 2 paradas lá no PL da investida que vão se refletir aqui no investimento, no balanço patrimonial da investidora. Como foi positivo, vai aumentar, tá bom? Ele estava 4.500 e agora, se for 200, vai ser a opção B, se for 160, a opção E, ok? Como que a gente verifica essa parada aí? Vamos lá. Aqui que ela colocou aí, no período 1 de 2013, 30 de junho, a companhia corre as seguintes mutações do patrimônio líquido. Lucro líquido do semestre de 400 mil. O que você vai pegar? Você vai pegar o valor do lucro e o percentual. Então, pegou o percentual lá de 40%. Então, o reflexo desse lucro, 400 mil. Calma aí, meu camarada. Desses 400 mil, 40% é meu. Vem em mim. Foi por isso que eu investi em você, meu querido. Então, 40% é meu. Vem. Então, 4 vezes 4, 16. 160 mil. 160 mil vai aumentar a minha parada aqui. Tá bom? E o que é esse ajuste de conversão de investido no exterior? Essa parada vem lá do CPC 02, né? Mas, basicamente, nós temos aqui um negócio no Brasil que está em reais e digamos que essa coligada, ela é lá da China. Não, China tá foda. Vamos botar aqui, ó, França, que eu não sei qual é a moeda lá naquela parada lá. Então, é euro. Tá bom? É euro. Então, nós temos aqui diversas conversões. Beleza? Diversas conversões. Então, do valor. Então, no Brasil, é em reais e essa parada em euro, o investimento é euro. Então, de acordo aqui com o câmbio, nós vamos ter um impacto positivo ou negativo, tá bom? Se houve uma valorização do real, um impacto positivo, desvalorização do real, um impacto negativo nesse investimento. Confere? Beleza. Quando ele fala credor aqui, ó, credor significa que é positivo. Por que positivo? PL possui natureza credora. Beleza. Se o PL tem natureza credora,
significa que um ajuste de conversão de investimento exterior credor é algo positivo, né, aqui no Brasil, ok? Beleza, então se é positivo essa parada, nós vamos ter que somar isso aí, vai entrar lá em outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes. Beleza? Outros resultados abrangentes. 100 mil vezes 40% vai te dar 40 mil aqui. Então, 100 mil vezes 40, 40 mil. Tá bom? Quais os lançamentos aqui, galera? Então, quase esgotando a parada. Debitou investimentos em coligadas a crédito de receita de equivalência patrimonial ou ganho de equivalência patrimonial. Ok. Então, quanto essa parada? 160, né? 160 mil. E também nós vamos ter o outro crédito aqui, que é do ajuste acumulado de conversão. Isso vai entrar lá em outros resultados abrangentes. Tá bom? Então isso aqui, segundo o CPC 02, toda essa parada, num primeiro momento, ele não vai a resultado. Vai lá no PL. Enquanto o investimento estiver bombando lá, isso aqui eu vou reconhecendo numa continha chamada de outros resultados abrangentes, né? Ajuste acumulado de conversão. Então, de 40 mil. 40 mil. Então, o impacto foi de 200 aqui. A soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos. Método das partidas dobradas, né? Total de créditos, 200 prata. Débitos, 200 prata também. Tá bom? Então, galera, no momento 2, nós tínhamos 4.500. Agora nós temos mais 20. Mais 200, né? Então, vai ficar 4.700. Gabarito, opção B. Tá bom? Nós tivemos um débito aqui de 200 prata. Tá bom? Só para controle, contabilidade básica. Isso aqui é um lançamento de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula. Um débito, 2 créditos. Segunda fórmula. Só uma contabilidade básica, né? Só para judiar um pouco. Né? Então, lembre-se da tabelinha. 1, primeira fórmula. Um débito e um crédito. 1 ou mais crédito, segunda fórmula. 2 ou mais débitos e um crédito, terceira fórmula. 2 ou mais débitos, 2 ou mais créditos, quarta fórmula. Tá bom? Só para controle. Um monte de contabilidade básica aqui também. Então, gabarito, opção B, de bola, 4.700. Ah, professor, mas e a mais-valia e o goodwill? Isso aí a gente vai ser feliz lá no curso extensivo, tá bom? Show de bola, galera. Então é o seguinte, ó. Falou em CPC 18. Primeira parada. Você identificar se a parada é MAP ou custo, tá bom? Como que eu sei se é MAP? Se é coligada ou se é controlada? Como que eu sei se é coligada? Se aparecer a palavrinha expressão mágica, influência significativa. Se não aparecer a palavrinha mágica, influência significativa. Se aparecer 20%, você vai presumir como influência significativa coligada a MAP. Ok? Beleza. Que mais? Fechou lá, tá controlado. Quanto que é, galera? 50% ou mais das ações com direito a voto aí, que são as ações ordinárias. Controlada, MAP também, tá bom? Saber raciocinar bacana aí, 2 momentos. Momento 1, data de aquisição. Então eu já sei que é MAP, tá? Beleza. Primeiro momento, data de aquisição. O que importa? Quanto pagou? Se aparecer bilhões de números lá, né? O valor dos passivos, não sei o que lá, o valor do PL. Isso é para fins de goodwill, mais-valia. O que mais cai é isso. Então, foca nessa parada aqui e aí vai buscar, né? Nessa mesma questão lá no material em PDF, eu detalho quanto que é goodwill, quanto que é mais-valia, tá bom? Vamos deixar aí para você buscar, senão depois você vai vadiar e nem vai lá no material ver o resto. Então vamos deixar aqui o suspense e você vai lá. Então, um plus da parada.
Plus, então, saber calcular o que é goodwill, o que é mais-valia, o que é compra vantajosa, tá bom? Se estressar com isso aí no primeiro momento? Não. Ele é menos explorado em prova. Mas é aquilo, treinamento difícil, combate fácil. Sabendo essa parada aqui, aí sim, você está quase blindado. Segundo ponto, questão de dividendos, galera. Questão de distribuir dividendos. Tá, não, deixa só antes fechar aqui. Então, momento 1 é isso, quanto pagou. Segundo momento, tudo que tiver de reflexo no PL vai acabar refletindo aqui na tua investidora, ok? Então, investida, investidora. Mudou o PL dessa parada aqui, tudo 40% nesse exemplo. Ah, se fosse 70%, 70% é meu querido. Tá bom? Investir em você para isso. Então, vai para investidora. Isso vai refletir. Se aumentou o PL da investida, vai aumentar o investimento. Tá bom? E esse é o lançamento ali. Ou houve um lucro e geralmente essa questão de ajuste acumulado de conversão aí. Até foi bem bacana porque isso aqui é um plus. Mas assim, 80% é só o lucro líquido. Essa questão eu já tratei aqui porque daí a gente aborda uma parada já um pouco mais avançada. Ah, se esse ajuste acumulado de conversão fosse devedor, aí ia diminuir, tá bom? Questão aí da natureza das contas do PL. Se é credor, é porque a parada é positiva, se é devedor, é negativo. Então, momento 1, momento 2, é isso que você precisa saber. Ah, beleza. Plus 2, então plus 1, saber mais-valia goodwill, né? Que isso aí, pessoal, sempre falar mais-valia goodwill compra vantajosa, é momento 1 ou momento 2? Momento 1. Falou goodwill, compra vantajosa, isso é o momento 1. Então não interessa quando foi o lucro, cara, você está no momento 1. Então é isso, por que às vezes as pessoas se confundem nesse negócio? Não sabe qual o momento da parada. Por isso que eu digo, é um divisor de água. Momento 1, momento 2. Momento 1, compra vantajosa, goodwill, aquelas paradas lá, toda aquela farofa. Mas isso você só vai calcular se te pedirem quanto que é goodwill, quanto que é compra vantajosa, quanto que é mais-valia. Tá bom? Goodwill, valor pago menos valor justo. Só spoilerzinho aí para quem não se liga, né? E aí para quem não sabe, é o GPJ, Gilmar Possati Júnior, o meu nome, olha que bacana. Goodwill pago menos o valor justo, tá bom? Então essa parada aí, feito. Que mais, galera? Momento 1, momento 2, tá? Plus 1, então, saber se compra vantajosa, plus 2. E aí sim, praticamente você vai resolver 99% das questões. É o mérito dos dividendos. Então você precisa saber qual o impacto. A investida foi lá e ela distribuiu 100 mil de dividendos. Ah, beleza. Qual é o reflexo no teu investimento? E aí nós temos 2 pontos. Vou avançar aqui, né? Eu não consigo, mas é bem rapidinho. E aí a gente fecha nosso intensivo aqui da parte do CPC 18. Então, distribuição de dividendos. Ela transferiu dividendos, galera. Distribuiu dividendos. MEP vai diminuir o teu investimento. Então, nesse exemplo aqui, se ela tivesse distribuído 100 mil de dividendos, 40% vai diminuir o teu investimento. Tá bom? Não vai resultado, vai diminuir o investimento. Então, você vai diminuir o teu investimento. Ah, se for pelo método de custo, aí vai a resultado, vai impactar positivamente a receita. Então, distribuição de dividendos no MEP é um tratamento, vai diminuir o teu investimento, tá bom? E no método do custo, distribuir o dividendo vai aumentar a receita. E aí você fecha. Nós temos aí diversas questões nesse sentido para a gente bombar no CPC 18, que não tem nada de difícil, é só você conseguir segregar as paradas, qual o momento e esses detalhezinhos aí, tá bom? Resolver dezenas e dezenas de questão, vai chegar lá, essa aqui é uma questão considerada difícil, né? Vai chegar lá, não vai ter nem graça. Às vezes, pessoal, ele te fornece um monte de coisa, um monte. Cara, foi tanto de lucro, não sei o que, bombardeia de parada e pede o valor do reconhecimento do investimento na data da aquisição. Cara, tu não precisa de valor nenhum, só o valor que foi pago e aí vai analisar as assertivas, milagrosamente o valorzinho vai estar lá. Detalhe, né? Muita gente erra, porque daí você confunde, começa a distribuir, tá lá no momento 2 da parada, né? Só que o cara tá pedindo na data da aquisição, né? Ele te põe um monte de informação e aí o cara começa a aplicar percentual, viajar na maionese e não acha os valores das opções.
aí se estressa, essa porra não é pra mim mesmo, né? E aí se desestabiliza e perde toda a parada, né? Treinamento difícil, combate fácil, né? Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Com essa mensagem, a gente me despeço dessa nossa aulinha aqui e na sequência nós vamos aí abordando mais alguns pronunciamentos para a gente fechar esse nosso curso intensivo dos pronunciamentos contábeis. Valeu, galera! Show de bola!